Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais. Alex Machado Campos é advogado, especialista em direito administrativo e servidor de carreira da Câmara dos Deputados. Foi chefe de gabinete do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e também diretor de programa com atuação em assuntos regulatórios envolvendo a pasta. Desde novembro de 2020, é diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, com mandato até março de 2025. Doutora Alex, muito obrigada pela sua disponibilidade. E eu queria começar falando sobre um assunto do momento, que está tomando aí o noticiário, que foi a situação da suspensão do jogo entre Brasil e Argentina no último domingo. Já foi explicado exaustivamente o que aconteceu pela Anvisa, né? Mas eu queria fazer uma pergunta específica e bem direta. Aqui no Jota, como a gente faz o acompanhamento das reuniões de diretoria colegiada da Anvisa, eu me lembro que no mês de maio vocês já mostraram alguma insatisfação em relação a uma situação envolvendo um outro jogo, que também envolvia um time da Argentina, que foi na Bahia, né? Uma situação que aconteceu no aeroporto de Salvador, com jogadores que testaram positivo. E naquela reunião, vocês disseram que foram surpreendidos com a notícia de que o jogo de fato aconteceria. Então, assim, na minha visão sobre a situação, já existia esse histórico, né? E aí eu te pergunto, ontem mesmo você falou na EdCall, se não me engano foi ontem, nessa semana, que é uma atuação da Anvisa, né, normal, mas de fato teve uma proporção muito maior, né? Teve uma repercussão internacional. E o Barra, inclusive, disse que houve uma consulta informal à diretoria colegiada, apesar de ser um assunto da área técnica, né, de portos, aeroportos e fronteiras. Enfim, eu entendo como uma atitude institucional, né? E eu quero perguntar diretamente, qual que foi a mensagem que a Anvisa quis passar com essa ida até o estádio, né, que acabou gerando a suspensão do jogo? Manuela, primeiro, muito obrigado pelo convite do Jota. Eu sou um leitor assíduo, né, do canal e da ferramenta. É uma ferramenta especializada, né? Vocês fazem uma divulgação especializada. Acompanho até muito antes de entrar na Anvisa. E acaba que é um ambiente mais qualificado até para a gente poder explicar, né, e prestar informações públicas até mais detalhadas. Então, eu queria agradecer a oportunidade, dizer que é um privilégio poder participar desse bate-papo aqui com você. E direto à pergunta que você me fez em relação à atuação da Anvisa nesse episódio, primeiro dizendo que assim, nós lamentamos muito o que aconteceu. Muito, porque em nenhum momento, em nenhum planejamento de ação fiscal da Anvisa, ali na sexta-feira, quando a gente já estava em tratativas para trazer o melhor encaminhamento para a situação, nem no sábado pela manhã, enfim, em nenhum momento se cogitou que esse jogo não pudesse acontecer por força de uma atuação da Anvisa. A Anvisa não tem lugar nesse debate, nesse debate da interrupção do jogo, né? É óbvio que foi uma decorrência da ação da Anvisa e por opção do time da Argentina, o jogo não ocorreu, mas é bom lembrar que foi uma decisão das autoridades desportivas interromperem o jogo. A Anvisa apenas pediu, em último, um ato heróico e último, à autoridade de campo que o jogo fosse interrompido naquele momento para que os 3 jogadores que estavam em campo pudessem cumprir a decisão da autoridade reguladora brasileira. E aí eu volto ao jogo do Independiente, que você se referiu, e como disse, eu fiz destaque aqui ao fato de ser uma plataforma
especializada, a chance da gente explicitar alguns aspectos que ficaram fora do alcance desse debate mais imediato, né, da compreensão sobre os acontecimentos. Mas há informações sobre a modalidade como essa operação ocorre, a forma como ela deveria ter acontecido de uma maneira regular, que remonta ao jogo do Independente, e a sua pergunta nesse sentido me dá uma chance muito boa de poder explicar a esse público qualificado. Veja, no jogo do Independente, a delegação argentina chegou no Brasil, em Salvador, com 11 jogadores, porque para entrar no país hoje, os estrangeiros em geral, hoje a restrição que existe ao viajante de qualquer nacionalidade, essa é a regra geral, é que ele preencha a declaração de saúde do viajante, que é um formulário eletrônico da Autoridade Sanitária Brasileira, um documento, portanto, oficial, onde o viajante presta informações de caráter pessoal, se comprometendo a cumprir as normas brasileiras e se cientificando de que, ao descumpri-las, está submetido às normas sanitárias e penais do país. E apresentar um teste de RT-PCR negativo feito até 72 horas antes do voo. Esses são os requisitos básicos. Aliás, nem são os mais rigorosos entre as nações do mundo que hoje estão estabelecendo suas políticas de fronteiras. Adicionalmente, que foi o caso da Argentina, há uma regra a mais na portaria 655, portaria que não é da Anvisa, portaria do Estado brasileiro, editada por 3 ministros de Estado, em que há uma previsão de que viajantes que tiveram histórico de passagem por aqueles 4 países que menciona a portaria, no caso, Reino Unido, Índia, África do Sul e Irlanda do Norte, que esses viajantes com esse histórico de passagem não podem vir para o Brasil. Houve até muita dúvida, eles vão porque eles não fizeram quarentena. Não tinha espaço, eles não podiam fazer quarentena no Brasil. De acordo com a portaria 655, eles tinham que permanecer no país deles, ou se quisessem entrar no Brasil, fazer uma quarentena prévia em outro país. Que, aliás, eu tenho notícia que esses 4 jogadores que foram notificados pela Anvisa, eles estão hoje fazendo quarentena na Croácia para voltar para o Reino Unido. Então, como eles vinham de Caracas, Manuela, então houve um limbo ali de informação inicial. Mas voltando lá para o Independente, porque o Independente tem esses 2 requisitos, que eram o RT-PCR negativo e a DSV, a Declaração de Saúde do Viajante. E naquela oportunidade, 11 jogadores desceram em solo brasileiro e apresentaram o RT-PCR positivo, 11 jogadores, com uma declaração médica da confederação local lá, de que eles poderiam jogar porque eles estavam assintomáticos. A regra brasileira não comporta a compreensão distinta. O RT-PCR positivo não admite a entrada do viajante. E aí, eles foram segregados já no aeroporto, já ficaram quarentenados no aeroporto, aguardando o retorno para o país. Eles nem entraram em solo brasileiro. E aí tem uma peculiaridade, e um ponto central nisso, que vai tornar clara a circunstância também do jogo com a Argentina. Que é o seguinte, nesse momento, a Anvisa encerra, em tese, Manuela, o papel dela, tá? Por quê? Porque já funciona no Brasil, e anterior à pandemia, um sistema nacional chamado CIEVES, que é um centro que se intercomunica em regime de plantão, que aciona autoridades federais, municipais e estaduais em saúde, que estão de plantão 24 horas. Então, quando a gente está diante de um evento em saúde no aeroporto, e aeroporto é lugar de passagem, a gente aperta esse botão, que é o do CIEVES. Se alguém chega com ebola, Deus o livre, alguém chega com algum sintoma, porque ele não fica na área do aeroporto, ele tem que ser entregue ao sistema SUS, para fazer a vigilância em saúde, como a gente chama. E aí o que aconteceu lá em Salvador, nós comunicamos à Secretaria Estadual de Saúde de Salvador. Conduzimos o time até um hotel e tinha um problema mais grave naquele caso, porque todos eram contactantes de pessoas positivadas com a RT-PCR, com a Covid. Então, não podia ver o jogo, aí era diferente. Só que essas ações já estão a cargo, já está a cargo da Secretaria de Estado local. E aí eu tenho que fazer eu tenho que trazer uma informação pública. A Secretaria de Estado de Saúde da Bahia não atuou, tá? Não houve uma atuação pronta. Foi tudo muito rápido também, né? Mas nós comunicamos ao CIEVES e percebemos que nada estava sendo feito.
E aí a gente, inclusive, foi para a porta do estádio, não deu tempo de comunicar com a Polícia Federal naquela oportunidade, tudo muito rápido, porque o CIEVS é que teria que ter agido, não era a Anvisa que tem que ter agido. Esse é o que é um grande detalhe, a gente está se esforçando para fazer uma explicação pública que não é só nossa, tá? Embora que também não é culpa da Secretaria de Estado de São Paulo, porque os caras saíram da quarentena, lá em São Paulo. Então, naquele episódio lá, o que é que nós fizemos? Quando os jogadores voltaram, nós autuamos todos eles. Autuamos todos eles em Salvador. Todos estão respondendo para o processo administrativo sanitário na Anvisa. E também foram lavrados termos circunstanciados sob o ponto de vista do inquérito criminal. Todos, certo? Aí você me pergunta, por que teve uma atuação da Anvisa direta naquele caso? Porque, no caso agora do episódio da Argentina, porque nesse caso houve uma violação direta de uma declaração, de um boletim oficial, de um formulário oficial da Anvisa. A Anvisa teve um dos seus formulários fraudados, as informações prestadas dele fraudadas. Então aí a gente se irmanou, digamos assim, a atuação que já é naturalmente da Secretaria de Estado de São Paulo para incorporar o esforço que as autoridades fizeram para tentar levar a efeito a decisão sanitária, que não era só da Anvisa, mas das autoridades brasileiras que estiveram, inclusive, em contato com essa delegação um dia antes. Então, todo esse imbróglio, ele teria lugar de solução já no sábado à noite, se esses jogadores não tivessem ido para o treino, ou ainda, domingo, se esses jogadores, antes de seguirem para o estádio, tivessem ficado no hotel, cumprindo a determinação que já tinha sido dada no dia anterior, e se eles estivessem ainda no último estágio, ali às 3h10, 3h20, atendido a recomendação, acatado, né, a delegação de apelo da Anvisa para que aqueles jogadores fossem notificados. Então, o final da história o Brasil conhece, nós lamentamos muito, não fomos responsáveis pela finalização do jogo, mas pela interrupção que deveria ter como solução final a segregação dos 4 jogadores e a continuidade da partida. Doutor Alex, a Anvisa viu esse desrespeito tanto ao formulário quanto às notificações como uma afronta à instituição mesmo? Porque isso foi falado, né, na reunião de diretoria colegiada dessa semana. Sim. Os servidores foram homenageados. E por que você acha que a decisão da Anvisa não foi respeitada? Bem, primeiro que claramente houve reiteradas tentativas de descumprir a lei brasileira. Então, sinceramente, Manuela, muito mais do que a Anvisa desrespeitar, mas as regras brasileiras. Porque, veja, eu tenho equipe, nós temos equipes aqui em todos os aeroportos do país. Algumas equipes são mais robustas, naqueles aeroportos em que a demanda é mais contínua, né, e que demanda maior trabalho. E essas regras valem para todos os viajantes. Nós assistimos, Manuela, diariamente, situações que às vezes invocam o nosso sentimento, nossa sensibilidade, famílias que chegam desavisadas às vezes, né? Até às vezes por culpa de orientação mesmo. E nós, todos são submetidos a esse rigor, né? No contexto de uma pandemia. Então, houve uma reincidência. A gente está falando de uma federação que conhece as normas, porque essas federações circulam no mundo todo. O mundo todo hoje está sob alerta. Países expedem normas rigorosas no controle de viajantes, porque hoje o aeroporto é a porta de entrada de circulação do vírus, de todos eles e das suas variantes. É um esforço hercúleo e soou, Manuela, como um deboche. Quando aquele time foi escalado com aqueles 4 jogadores, a gente tendo participado de uma reunião com todas as autoridades brasileiras, um dia antes, com a presença de representantes das maiores autoridades do desporto, do futebol, porque tem representante da Conmebol, da CBF, da delegação argentina, uma das maiores equipes de futebol do mundo, e Ministério da Saúde, Anvisa, Secretaria de Estado de Saúde local, e é expedida uma determinação de quarentena. E essa quarentena é furada logo após a reunião com o treino, depois é furada na ida da delegação para o estádio, depois obstáculos impostos ao técnico da Anvisa, ao servidor da Anvisa dentro da área da arena.
a fim de que desse como consolidada o fato consumado de que iriam jogar a qualquer custo. Isso ficou claro a todo instante, os relatórios dos servidores dão conta. Então, soou como deboche a escalação, soou como deboche. Eu, sinceramente, não esperava nunca, acompanhei a operação durante ela, porque essa operação, essa ação fiscal da Anvisa, ela é ordinária, ela é comum. Ela aconteceu lá no Independente, não ganhou toda essa notoriedade, porque não combinou com um episódio triste que nós assistimos. Mas, em nenhum momento, nós imaginávamos que o desfecho seria aquele. A gente imaginava que, quando chegássemos na Polícia Federal, e o último apelo ali no campo de Itaquera, que nós íamos recolher os 4 jogadores de maneira urbana. As pessoas questionam, vocês já deviam ter sido duros na sexta-feira, já era para ter alguém até falou, leva direto para o aeroporto. Eu sempre registro. A atividade de polícia administrativa, de segurança pública, de polícia judiciária, ela é sempre em homenagem à razoabilidade, à proporcionalidade, sempre uma medida proporcional à ação do administrado, do cidadão. Nunca pode ser um tom acima. E qual era a medida de razoabilidade? Quarentena. Eles iam voltar um dia depois. Era a medida sanitária correta. E eles seriam autuados depois do jogo, ainda que quarentenados. Então, eu não tinha que notificar ele dentro do hotel a princípio. Eu não tinha que notificar ele dentro do campo a princípio, se ele estivesse em quarentena. No aeroporto eu poderia notificá-lo, mas a medida sanitária, de verdade, era o isolamento, a segregação. Porque não seria uma quarentena própria, que são de 14 dias, era segregação em homenagem ao risco sanitário, uma medida de proporção. Você vai subindo o tom. A medida de polícia ela é proporcional à reação do administrado. Então, ela foi escalando e o administrado, no caso o regulado, era a delegação argentina, esses 4 jogadores, e eles enfrentaram as normas até o último instante, até dar o fato como consumado. E eu já usei essa expressão. A escalação do time argentino com os 3 jogadores, para mim, foi um ato de deboche. Alex, de maio para cá, mudou alguma coisa em relação à vigilância? Porque a Anvisa já vinha falando sobre isso nas reuniões de diretoria colegiada, justamente sobre esse papel da Anvisa, né? Dentro dos aeroportos, da porta para fora, deveria haver uma comunicação mais eficiente, uma vigilância mais eficiente também por parte dessas autoridades que pertencem aí às esferas estaduais e municipais. Mudou alguma coisa de maio para cá? Você acha que isso está melhor organizado? Eu queria saber se agora, com essa atitude da Anvisa, passando essa mensagem... E ainda complementando, qual que é a importância desse trabalho, né? Hoje, por exemplo, com essa disseminação da variante Delta, por que isso precisa ser bem feito para diminuir os casos no Brasil, diminuir a transmissão, enfim? Manuela, muito boa a sua pergunta. É uma chance de esclarecer e de trazer informações que as pessoas não têm a noção, porque não está no dia a dia delas, não está no horizonte de acompanhamento, inclusive, também, desse trabalho que é quase de bastidor, né, nos aeroportos. Uma formação muito importante nesse contexto, e são legados. O Brasil, quando foi apresentado, você revelou agora há pouco, eu era chefe de gabinete do ministro Mandetta quando não era exatamente chefe de gabinete nesse momento, mas fui chefe de gabinete dele por quase um ano e fiquei depois como assessor dele na área regulatória. No momento em que a pandemia começou, eu estava nessa condição, né? E de uma hora para outra o mundo foi apresentado a isso que é algo inédito na história da humanidade. E nós assistimos ali, naquele instante, os sistemas de saúde cair, as relações diplomáticas ruírem no primeiro momento, os sistemas econômicos também passarem por um processo de acomodação, sistema de educação, sistema de saúde. Então, um momento jamais vivido, e nenhuma estrutura de saúde estava pronta para lidar com isso. Nenhuma. Seja ela de vigilância sanitária, seja ela de saúde pública, seja ela de saúde suplementar. O fato é que todos tivemos que aprender a lidar com essa pandemia e aprender a estruturar
um combate a essa pandemia. Eu não estava na Anvisa exatamente nesse instante, mas o que eu posso te adiantar, estando aqui hoje na Anvisa, é que algumas coisas existiam quando essa pandemia bateu a porta do país. Primeiro, nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde, estruturado, 40 mil salas de vacinação, um sistema articulado que dialoga de maneira permanente por vários canais. Isso foi algo que estava pronto quando a pandemia apareceu. Nós tínhamos uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, com uma história e com um aprendizado institucional e com um reconhecimento internacional que, por força de tudo que se conhece, né, da agenda regulatória da agência, inclusive a sua capacidade de diálogo internacional e ter assento nos principais foros mundiais de regulação, um instrumento pronto também a serviço do país nesse instante. Isso não é uma coisa de uma diretoria da Anvisa, isso é um histórico. Nós tínhamos também, por força dessa mesma lógica, uma organização dentro de portos e aeroportos. Nós tínhamos as unidades de portos e aeroportos da Anvisa, estruturadas já. Né? Não é uma coisa nova, não foi algo que foi criado para a pandemia. A atuação de portos e aeroportos da Anvisa é algo antigo. O setor regulado comunica já bem com a Anvisa. Então, por exemplo, lidar com o sistema de portos, por exemplo, foi algo que ficou facilitado porque já havia todo um relacionamento com esse setor. Né? Estipular, por exemplo, os protocolos que estão em vigor, por exemplo, em portos, não foi algo difícil para lidar no país, porque o país já... Os armadores, as empresas, né, de cabotagem, a navegação de cabotagem, até de longo curso, já sabe como se comunica com a Anvisa. A gente tem histórico aqui, eu não vou falar, até por uma questão econômica, de portos que fecharam. Fecha o porto, porque não sabia como lidar. Porto grande, porto de repercussão internacional. Quando fecha o porto lá, o sistema logístico mundial fica afetado. E a gente tinha esse sistema pronto. Então, o que eu quero dizer com isso, assim, que primeiro, a gente tem um sistema articulado de portos e aeroportos, tivemos que aprender a lidar com a pandemia, um contingente de servidores que era o mesmo antes da pandemia, né? Então, isso é uma dificuldade natural, mas isso, repito, não estou fazendo aqui levantando uma bandeira em relação a isso, mas é óbvio que eu sou cioso, né, da necessidade e da importância e da urgência de que os concursos públicos aconteçam para a Anvisa. A Anvisa, ao longo dos anos, foi perdendo servidores, tem déficit de servidores, e se eu estou falando que a gente já trabalhava em regime de déficit antes da pandemia, é natural e compulsório que nós necessitamos, sim, de reforço. Mas nenhum reforço é suficiente se você não trabalhar com novas agendas regulatórias, com inteligência artificial, com inovação regulatória, e tudo isso a gente está implementando e experimentando também, porque não tem treino, né? Não tem treino, a gente tem que executar, tá? Então, o que é que a gente tem de legado? Uma equipe pronta, gente muito experiente para lidar com outros eventos em saúde que já aconteceram, como H1N1, por exemplo, eventos de massa que ocorreram e que exigiram também a atuação de aeroportos, em portos e aeroportos. Então, a gente tem uma experiência acumulada e estamos vivendo talvez a maior experiência em portos e aeroportos da história do país, do mundo. O mundo vai ser outro depois da pandemia. Já começam o regulamento sanitário internacional vai ser discutido sob a égide de um novo comportamento sanitário global. Isso impacta portos e aeroportos, logística, insumo, trânsito de pessoas. E tudo isso a gente está tendo que planejar e fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem um evento desse que refoge ao script natural, isso exige da agência muito, porque eu costumo dizer, não existe um fiscal da agência para cada time de futebol, para cada setor regulado que precisa cumprir a parte que é dela. Ontem, eu num programa de televisão, disse que ou as pessoas participam de maneira colaborativa. Aliás, os sistemas de normas no mundo hoje, e as próprias leis mais modernas, mais contemporâneas, trabalham com o princípio da boa-fé do administrado, do cidadão, em relação à administração pública. Porque, diferente disso, é um regime fiscal, é um regime de filas, é um regime policialesco, as pessoas têm que cumprir as normas. Isso acontece, é óbvio que você trabalha com inteligência regulatória, você trabalha com regime de punição, e esse exemplo da Argentina, do jogo da Argentina, é um evento muito importante, ele acabou tendo uma simbologia muito forte, porque você pode até fugir do regime de norma,
Você pode até falsear uma informação, mas na hora em que ela for descoberta, o sistema vai funcionar. Ele tem que funcionar. E é assim que ele deve funcionar. Então, eu não posso ter um regime fiscal e de filas e de polícia nos aeroportos, porque aeroporto é lugar de passagens. O mundo todo funciona dessa forma. E as pessoas aderem a isso. Eu tenho medo, Manuela, medo de chegando no aeroporto, por exemplo, de Atlanta, de prestar uma informação, não é falsa, não é equivocada. Eu tenho medo de errar o botão, botar o sim ou não de uma pergunta, por exemplo, que o agente agropecuário americano me faz, se eu estou trazendo algum alimento. Tenho medo de errar, de dizer o sim ou não. Então, o mundo todo funciona como um regime de acreditação. O imposto de renda funciona dessa forma, as pessoas preenchem, porque a Receita Federal não tem como fiscalizar a vida de todo mundo, a renda de todo mundo, né? E o regime de portos, aeroportos, ele funciona também com o regime de volumes. A gente está aprimorando sistemas, trabalhando para aprimorar sistemas de compartilhamento de informações. São por esse sistema de compartilhamento que a gente mapeou, por exemplo, a chegada de viajantes com a Delta, por exemplo, em portos. E a gente vai aprimorando e aprendendo. Não existe num sistema de aeroportos regime infalível. Não existe regime infalível. Tá? E não é só no Brasil, o mundo todo. Além disso, que todo mundo está aprendendo com esse processo. Você tem ideia, o esquema completo de vacinação, a descoberta da pandemia, você tomar 2 vacinas, completando o seu calendário, ou até com reforço, como alguns públicos já estão tendo que tomar, não impede que você seja um agente transmissor do vírus. Então, por exemplo, a máscara dentro do avião hoje é um protocolo semelhante a usar, por exemplo, o cinto de segurança. Quando você tira o cinto de segurança no momento da turbulência, você coloca em risco a sua vida e a vida de toda a tripulação em voo. E a máscara tem o mesmo caráter. Então, ou as pessoas vão ter a capacidade de aderir a um conjunto de normas e perceber que isso funciona como qualquer outro sistema normativo. Por exemplo, o trânsito. O trânsito funciona com as pessoas tendo que pararem no sinal de trânsito, do semáforo, quando ele estiver vermelho, de respeitar a pessoa que passa pela faixa de pedestre, né? Andar na velocidade correta, de acordo com as normas daquela via, e quando alguém resolve extrapolar tudo isso, a gente tem acidente de trânsito, a gente tem pessoas que são atropeladas em faixa. Então, é um sistema de adesão. Na democracia e no Estado Democrático de Direito, o regime de norma ele parte do pressuposto da adesão à norma, né? E, obviamente, um sistema de punição. E é claro que o Estado também, eu não estou aqui eximindo o papel do Estado, de trabalhar com agência, com regime regulatório, com inteligência artificial, com compartilhamento de informação, com análise de risco, para, obviamente, temperar, diminuir, conter fugas, lacunas a esse sistema de normas. É óbvio que isso acontece. E a gente atua nos aeroportos. Então, o exemplo, para terminar a tua pergunta, me estendi muito, mas você me dá uma chance tão importante de trazer esclarecimentos. O evento da Argentina, do Jogo do Brasil com a Argentina, ele acabou sendo simbólico para que as pessoas entendam que o sistema pode até falhar, seja pela fraude de quem quer subverter esse sistema, e ele pode até falhar por outra razão, até por erro do servidor público. A gente não somos infalíveis, né? Mas na hora em que esse sistema ele descobrir que as pessoas ou falsearam, ou que por alguma razão ele foi de alguma maneira subvertido, o sistema funciona para punir também. E isso serve também como estímulo ao exemplo, como uma convocação para que as pessoas reflitam e possam colaborar no momento em que todos são partícipes da ação cidadã de combater a pandemia. Doutor Alex, agora mudando um pouco de assunto, a Anvisa também teve uma atuação muito importante no momento que a gente teve uma crise de desabastecimento de medicamentos usados para intubação de pacientes com Covid, no momento em que os leitos estavam super ocupados. E aí, você comentou sobre a sua experiência no Ministério da Saúde, e a Anvisa teve um papel ali como agência reguladora, até além do que cabia, né, de tentar resolver o problema. Então, e lógico, também a sua área teve outras atuações super importantes, como a norma para a importação de vacinas e medicamentos. Depois, outras soluções foram apresentadas, e eu tenho visto que a Anvisa tem tentado se antecipar
para evitar que novamente isso aconteça. Então, primeiro eu queria te ouvir, por que chegamos a esse ponto de desabastecimento? Se houve uma falta de articulação. E, enfim, que você falasse um pouco também sobre essa interação do setor regulado para que a Anvisa possa ter essa antecipação, né, em relação à adaptação de normas, enfim. Manuela, no período da pandemia, nós aqui temos quebrado a cabeça e estressado o debate, os temas, para pensar fora da caixa. Para medidas extraordinárias, soluções também extraordinárias, né? O trilho regulatório convencional não cabia no meio de uma pandemia. E houve, sim, uma mobilização interna, um senso de responsabilidade mesmo. Somos todos servidores públicos aqui. Nós temos 4 diretores que são servidores públicos e temos 2 diretores que são médicos, sendo 2 servidores de carreira da Anvisa. Então, primeiro, uma consciência, uma responsabilidade de servidor público de que a gente tinha que explorar, a gente não podia errar na nossa parte, que a gente tinha que ir ao limite das nossas possibilidades, né? Uma cobrança pública muito grande também. Então, primeiro, esse movimento natural interno, aquilo que eu disse há pouco, a Anvisa estava nesse nível de maturidade quando a pandemia chegou, não é uma invenção. E ter isso pronto na hora em que a sociedade brasileira precisava, que o sistema de saúde precisava, foi muito importante. Esse legado já existia. Nesse sentido, o provimento de normas regulatórias que pudessem facilitar o enfrentamento da pandemia foi uma obsessão aqui da Anvisa. Como você mesmo disse, a todo instante a gente estava tentando se antecipar aos fatos. Em relação... E aí teriam várias normas aqui para citar, né, mas vou ficar aqui na norma do kit de intubação, que você se referiu, no contexto de desabastecimento. A Anvisa acompanha a cadeia de produção e o mercado de medicamentos. É um dever também da Anvisa não só regular o mercado sob o ponto de vista dos aspectos de vigilância sanitária, mas também acompanhar abastecimento, faz parte da atuação regulatória da agência. E foi um fato notório que a própria produção nacional não conseguiu dar cabo daquela super demanda que aconteceu em relação ao kit de intubação. Por sua vez, um movimento, do ponto de vista internacional, o desabastecimento também foi algo que foi percebido não só no kit de intubação. O problema da vacina ainda é um problema do mundo, né? A corrida pelas vacinas, o acesso às vacinas, poder comprar, ter dinheiro não significou acesso à vacina, porque a demanda foi muito maior do que a produção. Isso aconteceu também em relação a vários medicamentos, entre eles os medicamentos do kit de intubação. Então, eu acho que a questão do desabastecimento foi algo mais amplo, foi algo percebido. Tivemos reuniões com o Ministério da Saúde, tivemos reuniões com o setor regulado, a gente adotou uma postura que em outro momento talvez pudesse ser mal interpretada em relação pelo menos da minha parte, Manuela, eu procurei interagir com o setor o tempo todo, entender vida real, ligar para as associações do setor, associação dos hospitais, interagir diariamente, procurar informações, às vezes de manhã, de tarde, né, no mesmo dia, mais de uma vez num turno, para que a gente pudesse ter informações de vida real, porque outra coisa também, e aí também não porque eu até acho que o Brasil tem um sistema de informações que, por força do SUS, que ajuda muito rapidamente a gente a perceber, mas o fato é que, mesmo numa pandemia, esse sistema não funciona automaticamente e a assimetria de informações é muito grande. Então, a gente atua muito forte no setor regulado, dialogando muito rapidamente, quebrando alguns protocolos até, de certa forma, digo assim, de pegar o telefone, ligar para o presidente de uma associação e dizer assim, o que está acontecendo, me diz agora, porque eu preciso saber o que está acontecendo de verdade. Então, isso aconteceu. A maioria de nossas reuniões, eu acho que quase a totalidade, adotamos um sistema de transparência, reuniões todas com ata, a gente divulgou recentemente todas as agendas dos diretores,
mas eu te falo que, adicionalmente, a gente não deixou de trocar informação, até ver por telefone, com a decisão mais rápida que precisava ser tomada, a percepção mais fina de uma situação mais crítica. Então, foi um momento até em que a gente vai ter que avaliar o quão produtivo foi isso, né, em boa medida, sempre respeitando a transparência, aquilo que eu tenho falado com o setor regulado, a honestidade do debate, né, ter a capacidade de vir para uma reunião com a diretoria da Anvisa e trazer interesses confessáveis, né, interesses que podem ser debatidos publicamente. Isso tudo facilitou, e eu faço aqui um reconhecimento público. Pelo menos o setor com quem eu me envolvi, da produção nacional de medicamentos, a indústria, as farmácias, enfim, a cadeia de medicamentos, um nível de solidariedade, flexibilizar, você imagina, flexibilizar a importação, impactando o setor de produção nacional, ser consultado o produtor nacional e dizer, estamos ok com a importação. Né? É importante que ela ocorra, porque não tem como entregar. É importante que os hospitais tenham. Né? E assim se fez a RDC 483, que é a resolução que estabelece uma lista de medicamentos em que a importação ela funciona num esquema de fast track, né? De forma mais expedita, mais rápida, e ela ainda está em vigor, e a gente vai dialogando com o setor para perceber o momento em que ela não altera as relações de mercado, porque a gente não pode também comprometer a produção nacional. Então, estamos construindo um legado, Manuela, nessas relações, e muitas das soluções regulatórias que nós provemos, elas vão ajudar a plasmar, né, a desenhar soluções diferentes para o futuro. Eu acho que são legados que a gente vai ainda perceber, mas vão vir desse período. Eu acredito nisso. Alex, você falou da sua experiência no Ministério da Saúde, toda essa atuação envolvendo também o setor regulado, justamente para entender o problema como ele é, de fato, né, retirando barreiras para que haja soluções mais rápidas, né, pelo que eu entendi. E eu queria saber qual é a sua visão hoje sobre a atuação da Anvisa, porque você já esteve ali do outro lado, né, teve essa experiência envolvendo o SUS, e enfim, queria que você falasse um pouco dessa sua visão agora como diretor, né, e o que esperar até 2025 dessa sua passagem pela Anvisa. Não sei se vai continuar na DIRI 5, mas queria que você deixasse uma mensagem. Já agradeço mais uma vez sua participação e queria te deixar essa palavra final para a gente encerrar. Manuela, eu te agradeço a oportunidade. Até peço desculpa porque me empolguei aqui em algumas das suas perguntas, porque você me deu essa chance, né, de promover alguns esclarecimentos. Eu acho essa pergunta que você fez sobre a Anvisa tem muito a ver com essa minha incontinência aqui verbal de falar muito mais do que você me perguntou, talvez, para dizer o seguinte: as pessoas passaram a conhecer a Anvisa. Né? Acho que essa vivência que nós estamos tendo deu a chance da população brasileira conhecer a Anvisa. A Anvisa regula pouco mais ali de 22% do mercado nacional, do PIB do país. São muitas normas, é um sistema normativo complexo, é muito técnico. Então é difícil que as pessoas compreendam o nível de atuação da Anvisa. Eu acho que a gente está tendo a chance de conhecer. Né? E isso diz muito da percepção pública hoje que as pessoas têm. Essa agência que as pessoas conhecem hoje já existia, como eu disse. Então, as minhas expectativas, Manuela, é que a gente consiga recolher desse período uma experiência que permita o aperfeiçoamento da agência. Voltaremos aos tempos ordinários, se Deus quiser, com muita rapidez. É para isso que a Anvisa tem trabalhado. E eu acredito que a gente vai ter teremos momentos lá na frente, por força dessa experiência, que, não tenho dúvida, trarão resultados de melhoria regulatória, de desenvolvimento, né, da interação da Anvisa no plano internacional, da valorização da agência nesse plano, o que dá ao Brasil liderança e uma acreditação internacional que ajuda o país em várias frentes, porque uma atuação regulatória respeitada no mundo, ela empresta também importância à economia do país. E, Manuela, eu não tenho interesse em sair da quinta diretoria. Eu firmei um compromisso aqui com muitos colegas de a gente fazer um trabalho aqui por um bom tempo. Afinal, essa é uma área que ganhou muita
muita importância na agência por conta dessa questão das fronteiras, e esse é um tema que vai ganhar importância cada vez mais, e eu pretendo, por hora e por um bom tempo, poder servir aqui nessa diretoria, mas não me furtarei de ir para qualquer outra área, se assim for da combinação e da conformação dos diretores dessa atual diretoria. Eu queria agradecer o Jota, dizer que é, de novo, um privilégio participar com você da entrevista e dizer que eu estou sempre à disposição para dialogar com a imprensa e poder prestar esclarecimentos que são úteis à sociedade brasileira. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Saúde, você recebe informações exclusivas sobre bastidores do sistema regulatório, resoluções, compras de medicamentos, políticas de saúde, novas tecnologias e projetos de lei que impactam o setor. Você também tem acesso à cobertura das reuniões da diretoria colegiada e das principais decisões tomadas pela Anvisa e pela ANS. E mais, análises exclusivas feitas pelo time especializado de jornalistas do Jota, com auxílio das ferramentas Jota de inteligência artificial. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.